Feliz no possível. Oi, gente. Essa aqui é a versão da Amanda que postou o primeiro episódio ontem e tá muito, muito, muito feliz com todo o acolhimento e o carinho de vocês. Então, não poderia deixar de começar esse episódio agradecendo a todos. Não só pela escuta, mas pelos comentários, pelo carinho, por acreditarem em mim como uma pessoa interessante o suficiente para que a gente gaste tempo nessa conversa aqui chamada podcast. Então, muito obrigada. Espero que vocês gostem deste episódio que vai começar agora. Tchau! Olá! Seja bem-vindo ao Feliz no Possível, um podcast para te ajudar a lembrar de ser feliz em meio à complexidade da vida. Meu nome é Amanda Barros, eu sou uma mulher negra apaixonadíssima por podcasts e no caminho de tentar ter uma vida mais leve, mais equilibrada e também feliz. Hoje eu decidi passar por um tema que tem passado pela minha cabeça faz um tempinho e que eu tenho percebido que tem me feito muito bem, que é conversar comigo mesma. Lembro que quando eu comecei a estudar línguas no geral, às vezes eu falava comigo mesma em outra língua em voz alta, só pra treinar, sabe? E aí, em alguns momentos eu me via meio desabafando, ou eu me via falando sobre alguma coisa que eu tava nervosa. Então, se eu tinha uma apresentação muito importante em inglês, eu treinava a apresentação, mas depois eu também falava, tipo, ai, eu ainda tô um pouco nervosa, mas vai dar tudo certo, meio que me consolando em outra língua. It's gonna be okay, honey. You are good. You are fine. It's going to be everything okay. Don't worry. E eu comecei a perceber que fazia muito bem pra mim esse processo de colocar pra fora o que estava na minha cabeça de alguma forma. E no ano passado, eu comecei a ler um livro que é conhecido como a Bíblia dos Criativos, assim. Eu posso deixar ele aqui no comentário. Eu não lembro o nome dele de cabeça, porque, como vocês vão perceber ao longo do tempo, eu sou péssima com nomes de tudo. Mas o que eu vou focar hoje é que, dentro desse livro, ela sugeria um exercício de que você pegasse um caderno e tal, e todos os dias de manhã você escrevesse o que tivesse na sua cabeça, meio que pra limpar o espaço ali, sabe? Pra liberar um pouco do que pairava ali na sua mente. Eu tentei fazer pela manhã, mas eu não sou uma pessoa matinal. Eu também tentei fazer o milagre da manhã e realmente acordar de manhã animada, disposta a escrever 3 páginas é muita coisa pra pedir pra mim. Mas eu sou uma pessoa que funciona bem de noite. Então eu comecei a escrever de noite. E eu tenho feito isso desde o ano passado. Ainda não são todos os dias que eu escrevo. Eu confesso que a minha frequência ainda não é incrível, mas eu escrevo boa parte dos dias durante a semana, assim. Inclusive, eu já tô no meu terceiro caderninho de anotações, assim, de escrita minha comigo mesmo. E o que eu percebi é que esse caderno, ele me ajuda muito, porque é o momento em que eu tiro totalmente os filtros que às vezes a gente coloca sem nem perceber, e eu falo qualquer coisa que esteja na minha cabeça que tá me incomodando e isso me ajuda a processar. Tanto pra, sei lá, conversar com a minha terapeuta depois, quanto pra falar com meu namorado, porque pode ser alguma coisa em relação a uma DR que a gente teve, quanto pra pensar um pouco mais na minha carreira e o que que eu quero fazer pro futuro, quanto pra planejar esse podcast. Eu sempre tive vontade de ter um podcast e dentro desse processo de escrita, eu meio que assumi pra mim mesma que essa era uma coisa que eu realmente queria tentar, que eu realmente queria colocar tempo, queria colocar esforço. E quando eu percebi o quanto que isso era uma paixão, o quanto que isso era um desejo muito profundo, assim, eu decidi gastar tempo. E eu só consegui perceber o quanto que isso era importante pra mim por meio da escrita. Então, hoje meu convite é para que você tente falar com você mesmo. Não necessariamente só naqueles dias em que você sente que a cabeça tá tipo, sabe? Eu não sei se vocês já foram na 25 de março, mas a 25 de março é uma rua muito cheia, né, de São Paulo, que tem várias coisas baratas para vender. E também, consequentemente, é uma rua muito barulhenta. Em alguns momentos eu sinto como se a minha cabeça tivesse numa 25 de março, sabe? Assim, com vários barulhos, com muita coisa, muito ruído, sei lá, parece que às vezes ela tá meio desconfortável de ficar. E, e aí eu acho que a escrita ela me ajuda a organizar nesses momentos, sabe? É quase como se eu chegasse no meu quarto e ele tivesse meio bagunçado, e aí enquanto eu arrumasse meu quarto, eu arrumo um pouco a minha cabeça. Eu sinto que o processo de escrita é meio assim, eu começo meio bagunçado, e aí conforme eu vou escrevendo e colocando pra fora, minha cabeça vai meio que deixando as coisas um pouco mais confortáveis, sabe?
E aí não necessariamente você precisa esperar um dia de 25 de março, mas você pode escrever num dia normal. E não necessariamente precisa escrever. Eu conversei com algumas amigas minhas sobre esse tema e tudo mais, e o que que elas faziam. Algumas escrevem, mas outras, por exemplo, se mandam mensagens, outras escrevem no Notes do celular, outras gravam vídeo, mandam mensagem de voz para elas mesmas. Fazem qualquer coisa, mas eu acho que esse processo de você colocar pra fora o que tá dentro, ele ajuda muito, muito mesmo a se olhar com mais carinho. E pra mim foi muito importante conseguir parar pra ter essa conversa comigo mesma com mais frequência, não como se fosse uma DR, sabe? Que eu preciso discutir alguma coisa. Às vezes eu nem tenho tópico, às vezes é só falar sobre o que eu pensei ou o que eu vi na novela das 6. Mas tem sido muito legal esse processo de me conhecer um pouquinho mais por meio da escrita. E essa era uma das coisas que eu queria compartilhar com vocês. De tentar falar com você mesmo com um pouco mais de frequência. Pode ser numa hora que você está dirigindo sozinho, aí você começa a falar em voz alta. Pode ser, sei lá, em qualquer outro momento. Eu percebi que essa semana eu ouvi várias frases assim de tipo, ser você mesmo ou ser esquisito talvez seja uma das melhores características que você tenha. E eu acho que é um pouco disso, sabe? Às vezes a gente vai fazer umas coisas que se alguém vê de fora, vai olhar e pensar, nossa, meio estranha. Mas tá tudo bem, é pra gente. É de um jeito que faz sentido pra gente. E isso é o que mais interessa. Então, vamos para os quadros de hoje. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bem, a minha pequena alegria da vida adulta recente é que eu descobri que hidroginástica é muito legal. Gente, eu nunca tinha feito, assim, hidroginástica de verdade, sabe? De ir numa academia que desse aula de hidroginástica, fazer com frequência. Confesso que eu ainda tô bem no começo. Eu fiz, tipo, 2 vezes. Mas foi muito, muito legal. Eu só tinha feito em colônia de férias, sabe? Essas coisas assim, que é bem mais pontual e costuma ser mais leve, porque é muita gente. E aí nessas aulas vão poucas pessoas no lugar que eu tô fazendo. E é muito louco, porque você cansa. Teve uma hora durante a aula que eu senti que eu estava suando dentro da água, sabe? Pra quem nunca fez hidroginástica como eu antes de fazer as aulas, se eu fosse explicar como é como se você estivesse fazendo um treino de funcional dentro da água, sabe? Então, às vezes tem algumas coisas que você usa como peso, ou o próprio corpo, mas é muito gostoso, porque pra mim estar dentro da água é um exercício por si só já mais legal. Então, poder fazer esse exercício meio que funcional dentro da água tem sido muito divertido e eu me vejo feliz indo para as aulas. Então, é uma forma aí de movimentar o corpo de um jeito mais gostoso. Vamos para o afeto recente. Eu descobri uma cantora nova. Eu sou daquele tipo de pessoa que sempre fica ouvindo as descobertas da semana no Spotify, que fica tentando colocar a rádio de uma música favorita para ouvir músicas parecidas que podem ser tão incríveis quanto aquela. Enfim, desse tipo de gente, sabe? E eu descobri uma cantora nova, que é muito boa, muito boa. O nome dela é Mega. As músicas dela são todas em inglês. Eu confesso que eu não procurei muito sobre ela. Então eu não sei nada sobre a vida dela, mas eu sei que as músicas dela são muito boas, muito boas. Tem uma dela que é uma das mais famosas, que chama Chariot. Eu acho que é assim que pronuncia, mas eu posso deixar aqui no chat também, nos comentários. E eu ouvi uma, eu favoritei algumas dela, porque eu gostei muito. Mas tem uma que eu acho que ela é bem especial, que ela chama Learning. E aí, entre parênteses, está escrito To Trust Myself. Eu acho que é assim. E aí ela fala um pouco sobre esse processo de você aprender a confiar em você mesma. Que eu acho que no final também tem muito a ver com esse processo de você conversar com você mesmo, sabe? Parar para se ouvir e entender seus sentimentos e valorizar seus sentimentos e valorizar o que você pensa, a sua intuição, qualquer coisa. E eu entendo que essa música também fala muito sobre esse processo de você ir construindo esse aprendizado de confiança mesmo em nós mesmas, em nós mesmos, em olhar pra dentro e falar, nossa, realmente faz sentido isso que eu tô sentindo. Validar esse sentimento, esse conforto, esse desconforto. E, por último, mas não menos importante, eu quero ouvir de vocês. Como que vocês conversam com vocês mesmos? Por aqui tem sido bastante da escrita, mas eu confesso que às vezes quando eu gravo os episódios eu me sinto conversando um pouco comigo mesma. Mas eu espero que vocês estejam por aí ouvindo. E o que eu queria ouvir de vocês é como que vocês conversam? Vocês se mandam áudios, vocês escrevem, vocês mandam mensagens, vocês usam note, vocês fazem qualquer outra coisa que não aparece aqui, tipo mandar um e-mail pra você mesma. Enfim, qualquer opção é válida. Quero ouvir de vocês. Tchau! Feliz? No possível.